Meu irmão, minha irmã, se houve arrependimento aí no seu coração, certo? Eu não sei o que você fez, o que você deixou de fazer, o que você falou, não sei. Mas uma coisa eu sei, que Deus já te perdoou se você de verdade se arrependeu. Amém? Então, querido, querida, estão perdoados os teus pecados, meu irmão, minha irmã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Siga adiante, não desista, viu? Não desista. E não peque mais. Amém? Olha, eu quero convidar você a um momento de reflexão e vamos trazer para você a palavra hoje. Se você está com a sua Bíblia aí, vamos abri-la lá no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 24. Vou repetir para você. Leitura do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versos de número 36 ao 48. Vou repetir para você. Lucas, capítulo 24, versos de número 36 ao 48. Amém? Vou chamar a Cris para fazer a leitura, assim fica mais bonito o culto. Amém? Vamos lá. Amém, queridos. Graça e paz da parte do Senhor. Que bom vê-los. Já saudei a todos na live. E a palavra do Senhor que vai alimentar o nosso coração hoje se encontra em Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 36 até o 48. E diz assim: E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou ao meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo, eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. Este é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado sejas, ó Cristo. Passamos agora para ouvir a palavra que será ministrada pelo pastor Pompeu. Amém, querido, querida. Prestou atenção na leitura? Bem provavelmente você já deve ter lido esse trecho do Evangelho, em que é relatado aqui um momento em que Jesus, depois de ter ressuscitado, apareceu no meio dos discípulos, que eles já tinham recebido a ordem de permanecerem juntos em oração, né? Isso também está relatado em outros trechos de outros evangelhos, mas aqui, esse aqui não é melhor do que nenhum outro, todos os textos são maravilhosos, e aqui fala de algumas coisas muito interessantes. Repare, imagina a situação, estando os discípulos ali reunidos em oração, todos juntos, já tendo recebido a notícia, né? Porque você já sabe, o momento pós-Páscoa, Jesus foi crucificado durante a Páscoa, e aí, no domingo ele ressuscitou, e quando foram
as mulheres visitar o sepulcro no domingo pela manhã, porque na sexta-feira, o primeiro dia, passou o sábado, o segundo dia, e o sábado, nós sabemos, o povo judeu não, ele é um dia guardado apenas para o Senhor, eles não fazem, não realizam tarefas. E aí, quando foi no domingo, nos primeiros raios da manhã, quando o sol estava começando o dia, segundo a tradição judaica, né? É assim que acontece. O sol nasce e começa o dia, o sol se põe e termina o dia. E aí, como tinha sido tudo muito rápido na sexta-feira para sepultar Jesus antes que o dia terminasse, e aí na segunda-feira as mulheres encontram o sepulcro vazio. Jesus aparece para elas na saída do túmulo, na saída daquele sepulcro, e elas correram para falar que tinham encontrado ele, e os caras estavam ali, certo? Ainda atordoados com a notícia, né? E aí o que acontece? Diz aqui o trecho que eles estavam ainda conversando, né? Tratando sobre o que está acontecendo e tal, e de repente, irmãos, aqui no verso 36 diz assim, Jesus aparece no meio deles e fala com eles, Pai, seja convosco. Irmãos, olha, eu acho que se eu tivesse ali, eu tinha ficado atarantado do mesmo jeito. Diz o texto aqui que eles estavam espantados, com medo. Alguns pensavam que estava havendo um espírito. Vê? E estavam ali dizendo assim, e aí Jesus, conhecendo o coração de cada um, diz assim, olha, por que vocês estão com medo? Estão perturbados por quê? Por que esses pensamentos, ou seja, Jesus conhecia os pensamentos do que estava rolando na cabeça de cada um, né? E ele dizendo assim, olha, sosseguem, né? Tenham paz. Por que estão pensando nessas coisas? Aí o que acontece? Eles ali tocam, aí Jesus diz assim, olha, toquem em mim, olha aqui, certo? Vejam, diz assim, primeiro, vejam aqui, olha as marcas da crucificação nas minhas mãos. Olhem os meus pés, toquem, certo? Por quê? Porque um espírito não tem corpo, certo? Mas eu tenho. E mais do que isso, Jesus diz assim, ó, tem alguma coisa para comer? Como diz assim, olha, eu estou aqui, bem humano como vocês. Tem aí alguma coisa para comer? E aí eles pegaram um pedacinho de peixe, um favo de mel, e serviram, e Jesus se alimentou, veja, comeu ali com eles, partilhou, né, com eles, e aí ele passa então a ensinar a eles, a lembrá-los daquilo tudo que eles tinham aprendido ao longo daqueles 3 anos de discipulado com Jesus, diuturnamente. E diz aqui o trecho que foi um momento de ensinamento, né? Ou seja, verso 45, Jesus então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, ou seja, Jesus ele deu uma aula, meu velho, um seminário ali ao vivo e a cores, falando acerca de tudo aquilo que as Escrituras judaicas traziam a respeito dele e que era importante, tudo aquilo que tinha sido relatado nas Escrituras se cumprissem. E aí ele diz aqui no verso 46, e assim como está escrito, convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E aí ele lembra, e aí onde vai focar a nossa reflexão de hoje, ele, depois de ter ensinado, depois de ter refrescado a memória de todos os que estavam ali presentes, ele diz assim, e em seu nome, certo? Ou seja, aproveitando o verso 46 e diz assim, e está escrito que assim que, da mesma maneira que convinha que o Cristo padecesse, em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E nesse momento Jesus declara, e disso vocês são testemunhas. Meu irmão, minha irmã, você consegue imaginar esse momento de encontro? Naquele momento houve assim um misto de espanto, de alegria, os caras ficaram assim como quem diz assim, olha, é bom demais para ser verdade. Mas é inegável que eles, no primeiro momento, tendo ficado muito atemorizados, Jesus se reúne com eles e ele primeiro acalma o coração deles, diz assim, olha, não fiquem com medo, olhem aqui, sou eu mesmo. Ele convence, toquem aqui, ó, estão com medo, estão receosos, que aqui esteja acontecendo algo absurdamente irreal. Não, é real, sou eu que estou aqui, toquem aqui. Então ele convence.
aqui sou eu, tem aí um peixinho para comer? Tem, bota aqui o peixinho, bota aqui o favinho de mel, vamos comer juntos. E depois de terem acalmado o coração, que é isso é um grande ensinamento, né, para a galera que está por aí. Quando eu li esse trecho, eu fico me lembrando da turma que faz seminários por aí falando das técnicas extraordinárias, dos ensinamentos extraordinários que Jesus usava, certo? Para alcançar as pessoas. Quando alguém se assenta perto de você para ouvir o que você tem para dizer, com certeza essa pessoa tem algo que incomoda o coração dela. E ela espera ouvir de você algo também que acalme o seu coração. E isso foi exatamente isso que Jesus fez. Ele acalmou o pessoal, convenceu de que aquele que estava ali era ele mesmo, ou seja, vocês podem se assentar e me ouvir, não tem nada irreal aqui, sou eu que estou aqui realmente. E aí ele ensina. Ele então faz uma espécie de aulão precioso, condensado ali de tudo aquilo que as Escrituras falavam acerca dele. E no final, ele os lembra de um chamado, dizendo que convinha que, além de tudo aquilo que das Escrituras se falavam a respeito dele, convinha que em nome dele se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, ou seja, o perdão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. Olha, querido, querida, eu quero dizer a você o seguinte: eu sei que tudo isso que está acontecendo nos dias de hoje, a vida moderna, não apenas falando de pandemia, porque a pandemia vai passar e eu creio que já está começando a encerrar esse capítulo da humanidade, e eu não quero dizer desse capítulo tenebroso da humanidade, eu não quero usar essa palavra, porque eu não acho que é tenebroso não, ele é duro, ele é difícil, é verdade, ele traz muito choro, traz muita dor, mas eu quero olhar pelo lado bom, certo? Porque você está aqui, porque nós estamos aqui, e eu tenho certeza que de toda dor e toda lágrima, Deus está cuidando de cada uma delas, para que pelo seu consolo, pelo seu amor, cada um alcance, rearranje a sua vida para alcançar o vigor, para dar o próximo passo. Eu quero olhar nessa ótica e agradecer a Deus que apesar de toda a dor nós estamos aqui. Mas eu sei que tudo isso está mexendo muito com a gente. E vai continuar mexendo. Por quê? Porque a vida moderna é desse jeito. Tudo mexe com a gente, tudo dá aquele saculejo, tá certo? E o coração da gente vai ficando, certo? E aí, a gente muitas vezes não sabe por onde a gente começa. São tantas as variáveis que são apresentadas diante da gente que a gente não sabe exatamente por onde a gente deve começar, tá certo? Eu não sei o que tem passado no seu coração, mas eu tenho absoluta certeza de que se você está nessa maré, meu irmão, minha irmã, certo? A gente sabe que, assim como todas as pessoas, cada um de nós, em maior ou menor grau, está sendo apresentado a um sem número de realidades que muitas vezes a gente não sabe como a gente deve proceder. E aí a pergunta vem essa, tá certo? Por onde a gente começa? Por onde a gente vai iniciar? Eu preciso de um fio, eu preciso dar o primeiro passo, e às vezes a gente fica ali sem saber exatamente o que fazer. Eu quero dizer a você, né, eu quero passar aqui de uma forma muito amorosa, muito carinhosa, algumas sugestões que esse texto nos ensina de uma forma muito preciosa nas ações de Jesus com os seus, nos ensinam a dar esse precioso primeiro passo, porque nós sabemos que esse primeiro passo ele é fundamental para a gente chegar lá. Ele precisa estar na direção certa, ele precisa ser dado com firmeza para que você saiba depois do primeiro dar o segundo passo. Se você der um primeiro passo vacilante, você corre risco de dar um segundo passo errado. Então nós precisamos entender que o Senhor quer firmar os nossos passos. Nós precisamos entender que o Senhor quer colocar os nossos pés sobre a rocha, certo? Para que a gente saiba exatamente o que fazer debaixo da graça de Deus, amém? Então por onde a gente deve começar? Se você está por aí perguntando, poxa vida, e agora? Né? São tantos os caminhos, são tantas as opções, e eu começo por onde? Eu quero sugerir a você, antes de você dar esse primeiro passo, querido, primeiramente comece pelo seu coração, que tal? Comece olhando para você, comece por você, tá legal? A palavra é essa. Comece pela pessoa que você é. Que tal fazer uma boa
como é que eu digo, uma boa revisão interna, tá legal? Eu ontem fiz uma live com a minha família e a gente conversava sobre o carro da minha mãe lá no Rio Grande do Norte, que está precisando de uns reparos porque passou o ano passado muito tempo parado e tudo mais, e olha, precisa ajeitar e tudo mais, enfim. Por quê? Porque carro mesmo parado, certo? Ele precisa de manutenção. Ele resseca as borrachas, ele envelhece o óleo, aquela coisa toda. Então você precisa, mesmo parado, você precisa fazer manutenção. Por que isso? Para que quando você precisar do seu automóvel, ele esteja lá pronto para levar você para onde você precisa. Então a vida da gente, irmãos, também precisa dessa manutenção. A gente precisa parar um pouco e dar uma boa olhada para a gente, certo? O coração dos discípulos de Jesus estava como o nosso coração hoje, estava angustiado, estava atemorizado, mas uma coisa é bem verdade. O coração dos discípulos, apesar de todo o temor, apesar de toda a preocupação, o coração de cada um deles estava pronto. Por que eu digo isso? Porque tinham passado 3 anos de discipulado diuturno com Jesus de Nazaré. O coração deles estava absolutamente pronto. O que eles estavam ali em dúvida era sobre como começar as coisas, como dar o primeiro passo. E às vezes a gente fica nesse negócio. Então, se você está com essa dúvida, agora eu vou começar por onde? Olha, querido, comece primeiro por você. Comece primeiro por você. Você precisa estar de alma tranquila, de coração sossegado, certo? De alma destravada para o mover de Deus no seu coração. Por quê? Porque o Senhor quer mostrar a você o caminho. O Senhor quer tirar a poeira, certo? Dos tempos em que você precisou parar mesmo. O Senhor quer tirar de você a poeira, às vezes, do trabalho excessivo em que você estava olhando para tantas coisas e distraída, deixou de prestar atenção nas coisas de Deus, e Deus está aí o tempo todo. Olha, irmão, irmã, Deus não desistiu de você. Ainda que a poeira da caminhada tenha sido ela acumulada pelo trabalho, certo? Ou por qualquer outra razão, Ele não largou você pelo meio do caminho empoeirado numa prateleira, não. Você não está esquecido em canto nenhum, não, meu irmão, minha irmã, tá não. Agora, uma coisa é verdade, para você dar um passo depois do outro, você tem que começar dando uma boa olhada para dentro de você, para que o seu coração esteja sossegadamente preparado para ser dirigido pelas mãos poderosas de Jesus de Nazaré. Certo? Eu tenho um pastor muito querido, toda vez que eu falo isso, né, eu me lembro do pastor Maurício, da Igreja Episcopal Anglicana, e pastor Maurição, a gente chamava ele de Maurição, porque Maurício é um cara grandão, um doce de pessoa. E eu nunca me esqueço, uma vez num seminário, ele pegou a Bíblia e abriu assim, ele falou: meu irmão, se você tem alguma dúvida sobre o que acontece na sua vida, ó, ele pegou a Bíblia e fez assim: olha, se você tem alguma dúvida do que acontece, faz assim, ó, vem aqui para o manual do fabricante, porque se algum equipamento lá na minha casa dá defeito, eu vou para o manual do fabricante ver o que é que eu faço, certo? E aí, o manual do Criador tem resposta para tudo na nossa vida. A questão é se você vai abrir o seu coração para entender essa palavra ou não. Então a gente precisa entender, irmãos, que o nosso coração precisa estar pronto, que a nossa alma precisa estar sossegada, que o nosso espírito precisa estar leve para a gente se deixar trabalhar segundo o coração de Deus. Amém? Essa é a realidade. Para que seja um coração como um coração de Davi. Olha, você diz assim: mas pastor, olha, Davi era um cara cheio de defeitos. Ai, pastor, eu sou uma pessoa tão difícil. Eu digo: meu velho, sou eu e você. Ah, pastor, eu sou uma pessoa tão atrapalhada. Eu digo: ah, sou eu e você. Viu? Não, pastor, o senhor é melhor. Eu digo: para com isso. Ah, pastor, eu sou uma pessoa, eu me sinto inapropriado para fazer essa ou aquela tarefa. Eu digo: ah, querido, tá igual a minha. A pessoa olha para mim e diz: que é isso, pastor? Eu digo: que é isso não, meu velho. Nós somos seres humanos. O tempo todo a gente se acha inadequado. Ou você acha que essa palavra não é infinitamente maior do que a gente, tudo junto? Essa palavra vai incomoda a humanidade inteira, quanto mais um grãozinho de areia, um pinguinho no oceano que somos nós. Vai continuar incomodando. Somos um grãozinho de areia no deserto, somos um pinguinho de água no oceano, somos, mas ainda assim Deus se preocupa conosco. Ainda assim Ele quer nos alcançar. Ainda assim Ele quer preparar o nosso coração. Então, se você não sabe que passo você tem que dar, saiba. Que tal? Comece por você mesmo, tá bom? Porque o que Deus quer fazer é tornar o seu coração sensível. Alô?
Nós precisamos, irmãos, de um coração sensível. Uma vez eu estive nunca mais me esqueci, estive numa concessionária de automóvel há muitos anos atrás, faz tempo, não me lembro mais nem do nome do rapaz, mas eu me lembro da fisionomia dele, engraçado. E aí ele estudava ele fazia um curso superior que eu também já me esqueci, mas eu não me esqueci de uma coisa que ele me disse ali. Ele disse o seguinte, e a gente conversando, e eu dizendo assim, mas rapaz, é engraçado, a gente vê os carros com defeito e tal, e a gente percebe, e o rapaz era da área de mecânica de automóvel, tudo era na concessionária, né? E aí ele dizia assim, pois é, pastor, o pessoal tanto sabe o que deve fazer, mas não são sensibilizados para fazer. Aí eu disse, como é isso? Não estou entendendo. Ele, olha, as pessoas são educadas, elas sabem, por exemplo, elas sabem que não devem jogar papel na rua. Por quê? Porque se jogar um papel na rua, o poder público vai ter que pagar outra pessoa para ir lá buscar o papel que você jogou. Há aqueles que dizem assim, olha, eu preciso jogar o papel na rua para o poder público gastar o dinheiro e dar emprego a alguém. Eu digo, não, o pensamento não é esse. Porque se você não jogar o papel na rua, aquela pessoa que poderia ser paga com o seu dinheiro dos impostos para ir lá pegar o seu papel, podia estar sendo melhor paga para fazer uma atividade mais nobre do que ir lá catar o papel que você, de forma deseducada, jogou no chão. E aí o rapaz me explicando, ele disse, pois é, pastor, as pessoas sabem que não devem jogar papel na rua, mas jogam. Por quê? Porque não estão sensibilizadas o suficiente para agir de forma adequada. E aí eu comecei entendendo. Ou seja, Jesus não apenas ensinou, mas o que ele queria era sensibilizar as pessoas, tornar as pessoas sensíveis o suficiente para, na hora de jogar o papel fora, ela segurar a mão e dizer assim, não vou jogar não, eu vou guardar aqui no meu bolso e em casa eu jogo no lixo. Então, o que Deus quer fazer conosco é tornar o nosso coração sensível para ouvir a voz do Senhor, para perceber na leitura que a gente faz da vida que nos cerca, as múltiplas maneiras pelas quais o Espírito Santo de Deus fala com a gente. É por isso que, antes de dar qualquer passo na nossa vida, a gente tem que dar uma boa olhada para dentro para ver se a gente está pronto, certo? Porque Ele quer, de nossa parte, um coração sensível, certo? As pessoas sabem como devem proceder. Olhando para a realidade de hoje, essa juventude que a gente liga a nossa televisão e vê que o povo está aí se reunindo em festas clandestinas. Ontem eu fiquei abismado quando eu vi jovens debochando do poder público, né, chamando a atenção das pessoas, e o pessoal fazendo pouco, como se a doença não existisse, tá certo? Por quê? Porque não estão sensíveis a isso. Mas essa é a humanidade que Deus quer sensibilizar. Para quê? Para que, em obediência àquilo que deve ser praticado, façam o que é necessário para evitar que outras pessoas adoeçam, que outras pessoas morram, a despeito de a gente não faltar testemunho mundo afora de pessoas que, por falta de sensibilidade, levaram a doença para uma pessoa amiga, amada, e por conta dessa sua falta de visão e de entendimento, a pessoa deixou de estar entre nós. Que o Espírito de Deus possa consolar cada um desses. Mas o que Deus quer é, antes que isso aconteça, para que a gente esteja sensível, certo? O apóstolo Paulo diz lá aos Romanos, no capítulo 12, ele diz lá no verso 13, irmãos, comunicai com os santos nas suas necessidades. Seguir a hospitalidade. Irmãos, a gente precisa estar entendendo que as pessoas têm sentimentos, que as pessoas têm suas necessidades. E aí a pergunta é essa, meu irmão, minha irmã, você tem tido, né, aí dentro de você, né, certo? Essa pessoa, certo, que existe aí, certo? Que não é só essa pessoa exterior, com seus medos, suas loucuras, suas fobias, suas virtudes, tudo isso junto. A pergunta é essa, tudo isso tem buscado estar sensível à vontade de Deus? Você tem estado atento, atenta, quando o Espírito Santo de Deus fala com você? Porque se está, maravilha. E deixa eu dizer uma coisa aqui a você. As pessoas que são sensíveis a isso, elas sofrem menos. Sofrem muito menos na vida. Agora, isso só vai acontecer se você quiser, porque se você não quiser, não rola, não vai. E aí, paciência, são as escolhas. Eu comentava ontem na live com a minha família exatamente isso também, dizendo, olha, gente, a gente tem que fazer boas escolhas. Por quê? Porque más escolhas, elas demandam uma colheita ruim.
você escolher semear colocar no solo uma semente de má qualidade, você vai fazer uma colheita de má qualidade. Fique certo disso, fique certa disso. Então nós precisamos aprender, irmãos, a estarmos sensíveis àquilo que Deus quer nos ensinar, porque Ele é bom ensinamento para a nossa vida, firma os nossos pés sobre a rocha e nos ajuda a dar o segundo passo. Agora, se o seu ser interior está tudo bom, e aí, por onde eu começo? Pastor, eu já entendi, a parte interior está legal, eu estou em paz, eu estou tranquilo, eu estou consciente, mais do que isso, eu estou sensível, eu sei do meu trabalho, eu sei do meu, do meu chamado, eu estou consciente do que eu devo fazer, então pronto, eu já tenho isso. E agora, faço o quê? Bom, talvez você deva começar então pela sua casa. Vamos lá. Meu irmão, minha irmã, presta atenção aqui. O teu lar, a tua casa, é a tua primeira igreja. O teu lar, a tua casa, esse é o povo, é o primeiro povo que tem que ver e viver o evangelho e ouvir e ver o testemunho do evangelho através da sua vida. Meu irmão, querido, querida, é na sua casa que Deus quer alcançar primeiro. É por isso que o começo é Jerusalém, comece aqui pela sua casa, certo? Essa casa aqui, ó, e essa casa aqui onde eu estou, certo? Na minha casa e você na sua, tá certo? Nossa casa é importantíssima, porque ela é a nossa primeira... Eu costumo dizer às pessoas que o nosso lar é o nosso primeiro campo missionário. Eu brinco com as pessoas dizendo o seguinte, às vezes tem gente querendo ser missionário na África, querendo ser missionário lá no Oriente Médio, querendo ser missionário onde quer que seja, certo? Quer atravessar um oceano para falar de Jesus, mas não quer atravessar o corredor da sua casa para falar ou para viver o evangelho. Meu irmão, minha irmã, de nada adianta ser missionário lá longe quando você não está disposto a ser missionário aqui perto, viu? Você primeiro precisa começar aqui. A Bíblia diz que aquele que não está pronto para governar a sua própria casa não está pronto para o ministério, certo? Então, você tem que começar organizando a sua própria casa. Se é esta casa aqui, comece por ela. Mas se esta casa aqui está pacificada no Senhor, está sensível à vontade de Deus, comece pelo seu lar. Amém? Por quê? Para que o seu lar seja ou permaneça firme sobre a rocha, resistindo literalmente às tempestades da vida que, olha, chegam, viu? Chegam. Se já não estão chegando, como em muitos lares, no meu, no seu, está chegando. A tempestade está grande. Eu não estou falando só das chuvas que chegam de repente. Estou falando das chuvas torrenciais, dos últimos acontecimentos no nosso país. A igreja hoje é convidada a estar de joelhos dobrados, clamando pelo mover de Deus, para que o nosso país tenha paz para ser curado. Apesar das muitas tentativas das pessoas que a gente enxerga, meu irmão, você é uma pessoa inteligente, eu também sou. Ou será que você não percebeu que tem um mundo de gente querendo provocar confusão? Tem um mundo de gente celebrando mais as mortes do que a vida. Eu tenho insistentemente dito isso aqui. E nós que somos a igreja do Senhor devemos nos negar terminantemente a celebrarmos a morte. Nós celebramos a vida, irmãos. Eu quero agradecer ao Deus vivo pelas milhões de pessoas que todos os dias, todas as semanas, entram nos hospitais públicos ou privados desse país, são tratadas adequadamente, bem recebidas por esse sistema maravilhoso de saúde, que se não é o melhor do mundo, é um dos melhores, está atendendo um sem número de pessoas, louvado seja Deus por isso, por esses profissionais de saúde extraordinários. Então eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um, e sobretudo por aqueles que vão aos hospitais em busca de tratamento, encontram e saem de lá vivos e em paz. E isso é infinitamente maior do que o número de pessoas que morrem. E parece que o mundo que só quer celebrar quem morre, querendo levar medo, susto. Olha, eu me solidarizo, alô, meu povo, eu não estou aqui de forma alguma, que ninguém venha me acusar de eu estar aqui me levantando contra, o senhor está fazendo pouco caso dos que morrem. Não, de jeito nenhum. A gente se entristece verdadeiramente porque a Bíblia nos convida a sorrirmos com os que
nos alegrarmos com os que se alegram, sorrir com eles, mas a chorar com os que choram. Então, com os que choram nós choramos, com os que celebram nós celebramos, e não somos hipócritas, fazemos isso porque amamos, fazemos isso porque somos um povo de Deus. Então, querido, querida, é na sua casa que isso tem que rolar. As tempestades estão aí, chegando o tempo todo, e a gente tem que, apesar de tudo isso, a gente tem que ser grato a Deus. É na nossa casa que a gente tem que começar vivendo o Evangelho. Para quê? Para que a sua casa seja e permaneça um celeiro da graça de Deus. Que aí vai fazer você suportar todas as coisas. Pode vir a tempestade que vier. Pode vir a celebração da morte, quem quiser que celebre, meu velho, mas eu estou aqui comemorando e agradecendo a Deus por cada alma viva, abençoada, que sai desses hospitais celebrando, e não são poucas, irmãos, são muito, aliás, são muito maiores do que os que morrem. Mas ninguém fala disso, se não fala, paciência, não tem problema, mas quem está em casa, que já foi para o hospital, com diagnóstico positivo dessa ou daquela doença e voltou, sabe do que eu estou falando. Ainda que o seu nome não tenha entrado nas estatísticas, sejam elas oficiais ou não, isso pouco me importa. O que eu estou recusando, irmãos, é querer afogar o meu coração e a minha mente, certo? Nesse poço, nesse lamaçal de morte, que tem muita gente que parece que quer afogar a minha cabeça lá dentro. Eu não aceito isso em nome de Jesus, não aceito. E não estou absolutamente, não estou de olhos fechados para os muitos casos, certo? Graves que acontecem mundo afora, que terminam com a pessoa indo embora, partindo, certo? Deixando um mundo de gente por aí com saudade, com dor, e enfim, meu Deus do céu, que o Senhor tenha misericórdia do nosso país. Mas ao mesmo tempo, esse Deus misericordioso também use da sua graça e da sua misericórdia para sustentar cada um desses profissionais de saúde que tem nos abençoado tremendamente. Que abençoe esse sistema de saúde, mundo afora, certo? Para essa pandemia ir embora logo, amém. Tá entendendo? Agora, onde é que começa tudo isso? É na nossa casa, irmãos. É na casa onde o marido vai procurar a sua alegria, a sua felicidade com a sua família, com a sua esposa, mulher com o esposo com a esposa, os filhos com os pais com os filhos, enfim, irmãos, família que caminha junta, família que celebra junta, ela permanece junta. Família que caminha junto é uma família mais feliz. E a gente tem que tomar cuidado com essa vida moderna que parece que está por aí pregando cada um no seu quadrado. Não é assim não, a gente entende, irmãos, todos temos que nos respeitar, todos temos que nos entender, cada um tem direito à sua individualidade, claro que tem, é verdade. Mas a família sadia, ela sabe como caminhar junta, apesar das diferenças. Quem tem filho sabe o que eu estou falando. Marido e mulher são pessoas diferentes, completamente diferentes, um criado numa família e outro na outra. E aí se juntam para procurar uma alegria juntos, certo? Muitas vezes não combinam em certos assuntos, e naqueles que não combinam procuram um consenso. E se não houver consenso ao respeito, cada um respeitando a individualidade um do outro, mas ainda assim estão juntos para a glória de Deus, amém. Tem um mundo de gente por aí dizendo que celebra a diversidade, que celebra a diferença, mas na hora de encarar a diferença, age como se ela fosse uma aberração. Isso não pode acontecer dentro de casa. E quando eu estou falando dessa diversidade, eu estou falando dessa diversidade de pensamentos, dessa diversidade de ações, dessa diversidade de visões, amém? Cada um tem lá seu jeitinho, porque as pessoas têm o seu direito a pensar, têm o seu direito, né? Apesar de estarem ali na mesma família, cada um tem seu jeito, sua forma de encarar o mundo, amém? Cada pessoa é uma pessoa, amém? Mas nem por isso a família precisa andar desacertada. Então, se você está com seu coração colocado em Deus, quem sabe o seu primeiro passo tem que ser em direção à sua família, certo? Se o seu coração está firme no Senhor, se a sua casa está firme no Senhor, está caminhando bem nesse relacionamento, qual seria então o próximo passo? Talvez o próximo passo sejam as pessoas que estão perto de você, as pessoas que lhe rodeiam, o seu bairro, a sua vizinhança. E aí? Quantas pessoas, olha, às vezes a gente mora num condomínio e não sabe nem o nome do vizinho da frente. Não dá nem bom dia. Porque tem gente que é assim, paciência.
No condomínio onde eu moro tem gente assim, tem. A gente se vê aqui e acolá, e quando a gente se encontra no elevador, a pessoa nem levanta os olhos. Eu vou fazer o quê? Mas eu entro e dou meu bom dia. E alguns respondem ali, dá aquele bom dia, meio que como quem está dando bom dia para a formiga lá embaixo. Fazer o quê? Você acha que isso me magoa? Magoa não. Para eu ser feliz, eu não dependo do bom dia de ninguém, irmãos. Para eu ser feliz, eu dependo de Deus. Você também. Então espalhe alegria, meu velho. Espalhe seu bom dia, espalhe seu sorriso para quem quiser. Quem não quiser receber, paciência. Siga você no seu azedume. Isso é você, meu irmão. Por você eu vou orar. Eu conheço um sem número de pessoas que agem desse jeito e eu vou fazer o quê? Vou sofrer por conta disso? São as escolhas. Agora, se entrar alguém no elevador onde eu estou, bom dia, opa, bom dia, ainda vou mais. Tá tudo bem com você? Família tá bem? Ah, muito bem, obrigado. Eu digo, graças a Deus. A gente não precisa, olha, no elevador, entre um sobe e desce, não vai demorar mais do que 1 minuto. 1 minutinho de conversa, pronto. E você ali, de certa forma, você é cortês, tá certo? E vamos embora. Pois é. Leve esse seu sorriso para as pessoas que te cercam. Entendeu como é que é? Olha o que a Bíblia fala lá em João 6,35. Diz assim, olha, porque muitas vezes as pessoas que estão pertinho da gente, e a gente nem se dá conta, mas são pessoas como nós. Também tem sede, também tem fome de Deus. E a Bíblia nos convida, como diz lá em João 6, diz assim, Jesus diz assim, eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Querido, querida, você é convidado, você é convidada a partilhar esse pão que vem do céu todos os dias fresquinho para as suas mãos. Você é portador, você é portadora daquele cântaro abençoado de água fresca, límpida e transparente para encher o copo, a jarra de água fresca e gostosa para todo aquele que se apresentar diante de você. Esteja você onde você estiver. Amém. Quando a Bíblia nos convida a alegrarmos com quem se alegra e chorar com os que choram, como está lá em Romanos 12,15, isso é para que aconteça dentro e fora de casa. A gente precisa entender quando o apóstolo Paulo disse aos Filipenses, lá no capítulo 9, ele diz, lá no capítulo 4, ele diz lá no verso 9, irmãos, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Sabe o que significa isso? Que Deus supre, querido. Que Deus supre, minha irmã. E se Deus supre, Ele não vai abandonar você a hora nenhuma. As pessoas que estão ao nosso redor sempre esperam algo de nós. Por quê? Porque nós somos servos de Deus. Quando você comete algum erro, o mundo vai querer apontar o dedo para você. Olha aí. Presta atenção. Os olhos do mundo sempre estão sobre aqueles que pregam, que falam de Jesus de Nazaré. Por quê? Porque de alguma maneira você sempre tem algo melhor a oferecer. Às vezes não é fácil, muitas vezes é muito difícil, mas nós temos. Eu louvo a Deus por aquelas pessoas que se arriscam a dar um próximo passo, um sorriso a mais, certo? Uma palavra a mais de esperança. Às vezes a pessoa está ali afogada no desespero e de repente ela não está ali, ela não vai dizer a você porque ela pouco lhe conhece, mas muitas vezes uma palavra que você diga pode mudar o dia de alguém. E Deus pode usar você de formas extraordinárias, amém? Eu quero encerrar essa palavra, essa mensagem, dizendo a você o seguinte, que olha, se o seu coração está bem, se o seu coração está em paz com Deus, ou se você está escolhendo fazer essa faxina interior e resolveu dar esse primeiro passo aí para dentro da pessoa que você é, e se você, além de tudo isso, se esse processo já está acontecendo aí dentro e a sua casa hoje é uma casa transformada, eu não estou falando uma casa perfeita não, meu velho. Escuta aí. Se a tua vida está sendo aperfeiçoada por Deus, se a tua família está sendo aperfeiçoada por Deus, se os que estão ao seu redor, não sendo a sua casa propriamente, mas as pessoas que estão ao seu redor, já têm sido de alguma maneira, ou por algum caminho, ou por vários, já têm sido alcançados através dos esforços que você está fazendo. Eu sei que você está pedindo a Deus cada vez melhores estratégias, melhores maneiras de chegar mais perto dos outros. Se tudo isso está acontecendo, por onde eu começo? Começo por ali, meu irmão.
Aonde? Comece por lá. Lá onde, pastor? Por ali. Por lá. Aonde Deus está mostrando a você. Seu coração já está pronto. Você já foi ensinado o suficiente. Você já ouviu o suficiente. E eu não estou dizendo aqui que Deus já completou a obra, não. Porque a palavra diz que aquele que começou a boa obra em nossa vida, ele vai terminar. Eu sou uma obra inacabada nas mãos do oleiro. Estou falando por mim. Então, se tudo isso já está acontecendo aí, certo? Teu caminho é começar por ali mesmo. Teu caminho é começar por aquele lugar lá mesmo. Ali onde Deus mostrou para você. Lembra do que Jesus lembrou aos discípulos? Convinha que em nome dele se pregasse o arrependimento e a remissão, ou seja, e o perdão dos pecados em todas as nações. Aí eu jogo lá para Mateus 28, quando diz assim: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas essas coisas que vos tenho mandado. E aí vem a garantia: tenham paz, porque eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, essa é a mensagem para nós hoje. Temos todos uma grande missão adiante. A gente vai começar logo aqui, logo ali. Não sei, mas se você sabe, isso está trazendo paz ao seu coração, e você sabe que isso não é adivinhação da sua cabeça, não é fruto do seu pensamento, é algo da parte de Deus. Se a palavra já está lhe comunicando suficientemente paz para você dar esse passo, a palavra é essa: vá, meu irmão. A Bíblia diz em Provérbios, lá no capítulo 27, verso 10, diz assim: é melhor o vizinho perto do que o irmão longe. Pois é. Irmãos, nós somos a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor não precisa temer, não precisa se acovardar diante do mundo. Hora nenhuma. Porque Deus está conosco. Simples. É a próxima casa, é o próximo bairro, é o próximo município, é o próximo estado, é o próximo país, é o próximo continente, não sei. Mas o que eu sei é que Deus vai suprir. E se Deus vai suprir, descanse. Certo? O campo missionário é todo e qualquer lugar onde Deus colocar você. É todo lugar que Deus coloca bem diante da gente. Esse é o campo missionário. Certo? Se hoje é dia de visitar o seu coração, que seja. Se hoje é dia de visitar a sua própria casa, que seja. Cruze os corredores da sua própria casa, meu irmão. Seja ousado, viu, minha irmã? Seja ousada. É isso aí. Quem sabe cruzar o corredor da sua vizinhança, a calçada, a rua, não sei, certo? Quanto mais longe você for, a verdade é o seguinte: não importa. Não importa, o que importa é que você tem um chamado. E o chamado é para você dar o primeiro passo na direção certa. E fique em paz, porque Deus vai te abençoar. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado pela preciosidade do dia de hoje. Queremos começar certo. E eu lembro de um sermão que eu ouvi um dia desse na internet, ou de um comentário que eu ouvi numa dessas pequenas pregações, quando o pregador disse assim: o que importa não é como você começa, mas é como você termina. Meu irmão, minha irmã, se você der um passo equivocado, descanse. Volte um passo se for preciso, para depois dar 10 passos à frente. Jesus é mestre em recomeços. Jesus é mestre em renovo. Jesus é mestre em colocar nos trilhos de novo. Jesus é mestre em ressuscitar aquilo que a gente pensava estar morto. Então, querido, querida, descanse de verdade, porque Ele vai colocar você no caminho certo. Então não tenha medo de começar. Não tenha medo sequer do passo equivocado, porque isso é coisa do coração da gente. Às vezes a gente, no afã, na ansiedade de dar o primeiro passo, a gente dá o primeiro passo, não é bem do jeito que devia ser.
Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, vai nos corrigindo, vai nos colocando, porque nós queremos chegar a um bom lugar. Faremos o que for preciso para servir melhor, para que o mundo conheça Jesus de Nazaré. Mostre isso ao mundo. Comece trabalhando aqui. Faça isso na sua casa. E depois você olha ao seu redor, porque Deus vai te mostrar. Amém? Tem muito por ser feito, mas começa sempre por aqui. Amém? Vamos orar? Depois tem um louvor para a gente meditar um pouquinho e em seguida nós faremos o ofertório. Vamos orar. Amado Deus, muito obrigado mais uma vez por essa graça. Queremos ver o mundo melhor, queremos consertar a nossa vida, queremos dar o primeiro passo de forma sadia. Portanto, cuida da gente. Cuida como tu tens cuidado muito bem, é verdade. Dá-nos um coração sensível para ouvir a tua voz. Dá-nos ousadia, coragem, estratégia para falarmos de Jesus e vivermos Jesus dentro do nosso próprio lar. Dá-nos a coragem necessária para sairmos das nossas portas, abrirmos as portas e janelas do nosso lar, para alcançarmos quem está lá fora. E que lá fora seja onde for, desde que seja num lugar onde tu queres que a gente vá. Como um dia nós ouvimos de uma missionária, o melhor lugar do mundo é estar no centro da vontade de Deus para a nossa vida. É tudo que a gente quer e é só do que a gente precisa, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Eu queria que você aquietasse aí seu coração e ouvisse uma canção que nós queremos colocar aqui para embalar aí esse momento de reflexão sua. Em seguida nós faremos o ofertório e prepararemos a ceia. Amém? Que Deus te abençoe. Amém.